Maravilha! Seja bem-vinda, seja bem-vindo, bem-vinde a essa aula do arquétipo do Fora da Lei. Depois de um tempo aqui, fiz uma pausa, retomando então as aulas dos arquétipos. Bom, eu estou assim encantadíssima de falar sobre o arquétipo do Fora da Lei. Hoje já tem alguns dias que eu estava deixando ele vir, se aproximar, e uau, ele traz um monte de informações, informações muito interessantes, inclusive informações que me fazem pensar assim, puxa, a gente tenta reduzir vocês, né, para entender, mas vocês abrem mais, vocês trazem mais informação. Bom, mas isso não é característica minha, privilégio meu, não. Você também pode, isso é que é bacana. Eu já vou te convidar desde já, quem está escutando no Spotify, quem está aqui pelo YouTube, eu vou te convidar desde já a essa prática, que é de convidar o arquétipo para você conversar com ele. É muito bonito, né, que o Napoleão Hill fez esse experimento e nos contou sobre isso. Napoleão Hill é um autor que estudou sobre desenvolvimento, performance profissional. Ele fez um estudo com alguns, os maiores é, industriais ricos da época dele, né, um americano, e ele e nesse estudo, né, ele fazia entrevistas, né, e ele foi entendendo que havia ali, tinha uma frequência, tinha algo em comum entre eles e que os conectava, e ele meio que criou ali uma espécie de código da riqueza, assim, olha, tem coisas que eles fazem que são que permitem que todos eles vivam nessa mesma frequência, sabe? É como se fosse um modo de viver, né? Então, o que me caracteriza como brasileira é que eu gosto disso, disso, daquilo. Então, que eu tenho essas referências, ou que eu tenho essa relação com a família, ou que eu tenho essa relação com pagode, com samba, com funk, etc. Então, ele vai caracterizando, né? Nós temos uma série de características que nos encaixa, né, dentro de frequências, de níveis de consciência, e ele fez isso com os mais ricos, né, do planeta, do mundo, naquela ocasião. Isso foi início do século XX. É muito interessante. Eu recomendo muito a obra do Napoleão Hill, apesar dele ter ainda uma direção pouco preocupada com o feminino, mas é interessante eu ler a obra dele. Ele está dentro do tempo dele, tudo bem, mas eu também sinto falta desse olhar feminino. Agora, sem dispersar muito, voltando, eu falo do Napoleão Hill, porque o Napoleão Hill ele faz exatamente isso que eu comecei falando aqui. Ele simplesmente, assim, belamente, ele convida, ele ensina a gente a conversar com referências, com pessoas, ou com. E aí, nesse caso, com pessoas até que já fizeram a passagem, né? Que já o corpo já não está mais aqui vivo. E ele fala como é que a gente reúne essas pessoas, literalmente. Você pode não conhecer, ou elas já podem ter feito a passagem, mas você consegue reunir o seu conselho, né? Inclusive, foi daí que surgiu. Aí, pessoal, presta atenção, o pessoal aí que é empreendedor, que gosta, né, de fazer acontecer, já ouviu esse conceito chamado Mastermind. O conceito de mastermind vem daí, vem do Napoleão Hill, que é quando ele reúne, ele faz essa cúpula imaginária, e nessa cúpula imaginária ele faz perguntas. Então ele junta lá, eu vou juntar aqui o Napoleão Bonaparte, eu vou juntar aqui o Martin Luther King, eu vou juntar. Então ele vai juntando figuras que para eles são figuras importantes, figuras que ele admira, e ele pergunta a cada uma dessas figuras, né? O Thomas Edison que foi, né, quem descobriu, né, chamemos assim, né, a eletricidade como a gente conhece hoje. Ele era amigo do Napoleão Hill. Inclusive, eu acho que tem um livro que tem uma dedicatória do Thomas Edison para ele. Assim como o Dale Carnegie, enfim, ele realmente vivia, né, no meio, ele vivia, né, ele entrou, ele foi para o meio desses, para estar no meio deles, para estudá-los, né? E muito interessante porque ele mostra isso, ele fala, você consegue conversar e você consegue receber, porque é como se fosse uma frequência. Ele não sabia na ocasião, ou se, não, ou se sabia, enfim, não, acredito que não, mas ele simplesmente ele percebeu que você conseguia, ele falou, se eu for ali conversar, se eu sentar e me concentrar e para falar com o Napoleão Bonaparte, eu conhecendo a história dele, tendo lido, tendo estudado, eu consigo pensar o que ele poderia pensar sobre tal assunto. E, naturalmente, chega um momento em que ele começa a me descrever o que ele faria no meu lugar.
Então eu começo ali ter o meu conselho com os principais, com os mais importantes, né, homens, do meu tempo e tudo mais, ou da humanidade, da história da humanidade. Claro que para isso tem que estudar, porque você tem que ler as biografias, você tem que conhecer cada um deles para você poder, inclusive, penetrar na psique deles. Então, mesmo que eu recomendo aqui, se você quer se conectar, finalmente cheguei na conclusão da minha exploração, é que se você quiser se conectar com um arquétipo, é recomendável que você leia sobre esse arquétipo, né? Você pode ler ali no e-book que eu tenho, os 12 Iniciação ao Mundo Arquetípico. É um e-book de iniciação mesmo, né? Você começa a ter a primeiro contato com o arquétipo, você pode vir a visualizá-lo, tem ali as características, né? Os pontos de equilíbrio, de quando ele está em equilíbrio, quando ele está em desequilíbrio, né? O que pode levá-lo, né, ao desequilíbrio e quais são os caminhos para ele entrar em equilíbrio de novo. Então, esse é um livro de iniciação, né, que eu recomendo que você leia. Bom, tá aqui você consegue acessar através dos meus canais aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube. E, bom, até mandando uma mensagem aqui, a gente manda para você. O fato é um valor simbólico, é um valor, não é aqueles e-books caríssimos e tal, não, acho que é R$ 30, alguma coisa assim. Enfim, e aí você consegue acessar e você consegue começar a se conectar com essa frequência, sabe? Eu também recomendo que você estude sobre pessoas que você conseguiu perceber, pessoas públicas, personalidades públicas ou movimentos. Aqui eu vou falar hoje do rock, que você consiga perceber que há ali uma frequência arquetípica daquele arquétipo tal. Então, por exemplo, no arquétipo do herói, a gente tem várias figuras, inclusive essas figuras que eu mencionei, né, muitas vezes eles, para muita gente, ou até para a história da humanidade, né, o próprio Mahatma Gandhi, né, é visto como um herói, porque de fato ele foi lá, ele libertou um povo. Então, isso tem uma frequência arquetípica ali? Tem. Então, se você lê também a biografia dessas grandes personalidades, você consegue também identificar o arquétipo. Mas eu recomendo você começar ali passo a passo, você lê o e-book e vê as aulas e começando a olhar o mundo, sabe? Das lentes, né, do arquétipo, né? Quais são os arquétipos que estão vibrando aqui agora, né? Qual é a recomendação? E, bom, e nesse sentido, quando você já estiver mais assim, familiarizada, né, com os arquétipos que são muito populares, né, na nossa sociedade, e esses 12 que eu trago no e-book são muito populares, né? Os arquétipos femininos, né, das deusas da mitologia grega, dos deuses da mitologia grega também, eles estão ancorados aqui, inclusive como uma ancoragem civilizatória, inclusive, né? A gente tem no nosso imaginário coletivo esses arquétipos nos orientando, inclusive, a nível moral, né? Eles estão ali em nossa psique. Pois muito bem, o que eu quero dizer é que converse com o arquétipo. Eu quero dizer assim, vamos lá, conversa com o arquétipo. Achei que não estava gravando, meu susto. Volta. Conversa com o arquétipo, porque no final das contas é isso, é você e ele, é você e o arquétipo ali, que está vibrando naquele momento. Já tem umas 2 semanas que eu já estou com Fora da Lei na cabeça para gravar. Aí aconteceram coisas justamente do mundo dele, do Fora da Lei. Eu fui fazer coisas relacionadas ao universo dele, e vai abrindo assim mesmo, tudo bem. E ele foi trazendo informações, eu falei assim, gente, não para, né? Cada vez mais, quanto mais abre, mais informação se tem, mais, né, questões se abrem, né, mais a gente consegue ver camadas, né? Porque é isso, o arquétipo ele quer que a gente realmente assuma para que ele possa performar, né? Eu não tenho Fora da Lei no meu mapa arquetípico, mas como todos nós, né, a gente tem Lilith, a gente tem Plutão, né, que trazem aspectos do fora da lei, né, do rebelde, né? Lilith porque vai contra as normas, então ela vai ser exigente, ela vai ser aquela militante, ela vai ser aquela que é contra o sistema, e assim como fora da lei, então eles se assemelham muito, né?
E fora da lei é um termo, né, que a Margaret Mark e a Karen Pearson usam, mas também pode ser chamado de rebelde. E o Plutão, né, o planeta Plutão, né, que tem essa frequência de trazer para fora todas as sujeiras que estão ali no esgoto, que estão ali, né, por debaixo daquele mundo aparente, né? Então traz e coloca para fora exatamente o que o Fora da Lei também faz. E todos nós temos no mapa Plutão, temos Lilith. Então, é isso, todos os arquétipos estão em nós. Em alguns momentos isso vai ser ativado, obviamente, então tem que ver onde é que está no mapa, né? Como é que se posiciona, bacana, para poder, enfim, até para aprender a lidar com isso, não se tornar, a gente não ser refém, né, dessas informações, ao contrário, a gente poder conduzi-las, porque o que que acontece, né? Isso é bem bacana, isso é bem do arquétipo mesmo, né? Quando ele está muito, quando ele traz para fora as sujeiras, né? O fora da lei tem essa, né, o fora da lei, o rebelde tem essa propriedade, né? Ele vai lá por debaixo lá das canerias, dos canos lá do esgoto, e ele sobe com aquela sujeira. Quando ele sobe com aquela sujeira, ele pode ter, aquilo ali pode ser por várias razões, pode ser ele subindo mesmo com a sujeira porque ele quer chamar atenção, pode ser porque ele está mal resolvido, a pessoa, né, com questões dele, ou pode ser, bom, tem várias possibilidades, ou pode ser porque ele fala assim, olha, isso aqui é para provar que o sistema não funciona. Existem pessoas que estão sofrendo, que estão sendo oprimidas por conta desse sistema e como efeito está se causando essa sujeirada. Então ele vira uma espécie de militante, né. Então, assim, é interessante a gente não por isso que Plutão ele é muito importante, né, fazendo aqui uma militância também para a astrologia, assim, não tenham medo de Plutão, né. Plutão é terapêutico, né, todas as vezes que a gente coloca Plutão à mesa e que ele abre e ele mostra pra gente, fala assim: "Eita, meu Deus, que manipulação, que sujeirada, que não sei o quê". E você fala: "Tá, beleza, então o que que eu faço com isso, né? Quais são os próximos passos?". E isso é muito bonito. Então eu te recomendo a olhar para o seu fora da lei, né? Por mais que você: "Ai, prima, mas não está aqui ativo aqui no meu dia a dia, na minha realidade", né? É, eu também não tenho mesmo, fora da lei ativo em mim, né, não tenho mesmo. Mas eles existem nesses momentos, então, quando o Plutão quer trabalhar e quando o Lilith quer trabalhar, então você tem lá Plutão na 11 e Lilith na 6, né, minhas rotinas só Deus sabe. E, por outro lado, cobra a beça. Então, assim, eu tenho que olhar, da mesma forma que eu te recomendo, né, Plutão na 11 eu vou olhar, manipulação de coletivos, vai falar desses lugares, vai falar sobre, né, trazer as sombras do coletivo, falar: "Cara, isso daqui é um problema para a humanidade, ó, tá aqui e tal". Bacana, mas não adianta ficar aqui cuspindo, né, que essa é a que é a grande questão, né, que é a minha conversa com ele, né. Não adianta gritar, né. Muitas das vezes é importante gritar sim, mas não adianta ficar só gritando, assim, como é que as pessoas vão me escutar, né. Vamos ser um pouco, né, mais rebuscado nesse sentido, como é que a gente pode se fazer ouvir para que essas sombras elas não vão ser limpas da noite para o dia, mas se a gente começar a criar consciência que elas existem, a gente começa a ter uma massa coletiva trabalhando em prol disso, e não só eu, uma pessoa sozinha. Tudo isso está relacionado ao arquétipo do fora da lei. Então, feita a introdução, deixa eu abrir aqui com vocês, porque sempre tem alguém que está chegando pela primeira vez, não é verdade? Muito bem. Então, deixa eu contar aqui um pouquinho. Espera aí, Spotify. Eu vou compartilhar aqui a apresentação que eu fiz. Muito legal, fico toda animadinha quando eu vejo a apresentação. A apresentação nem é das melhores, mas assim, tá ótima para me dar uma base. Vamos lá, dançou o que se faz, Pri, ó, você também. Eu tenho uma mania de ser perfeccionista, uma mania, né? Eu tenho o vício da perfeição, e aí esse vício ele é perigoso. Então, falando de fora da lei, ele vai falar aqui de vícios, ele vai falar justamente, é bem lilithiano, né, na casa 6 assim, né? Ah, não tá bom ainda, tinha que estar melhor, não sei o quê, tinha que estar. E é olhar para isso, né? Não é fingir que não existe ou naturalizar que vai sempre falar assim, não, é olhar para isso, falar assim, olha, dando como exemplo, que já é aula, gente. Olha,
adoraria fazer um layout super não sei o quê, mas meu tempo é usado para outras coisas. Então, eu faço um layout base que me dá suporte, apoio ao longo do processo. Entender isso, aceitar isso, mas aceitar também que vou falar e que vou não sei o quê, porque vai pular esse vício do perfeccionismo, faz parte da jornada. E aí eu te convido a você fazer o mesmo. Então, assim, pulou o vício do perfeccionismo, vício tem muita relação com fora da lei, tá? Com fora da lei no teu mapa, onde está ele no mapa, ou com fora da lei no teu mapa arquetípico. Que às vezes você pode ter ele ativo, né? Eu conheço pessoas que têm ele ativo mesmo, assim. Ativo, ativo, ativo mesmo, até na minha família. Pessoas que têm, tá super ativo lá. Ok, eu não tenho ativo, mas eu tenho, como a gente tem, todo mundo tem no mapa, e eu espero que isso tenha ficado claro nesses primeiros 20 minutos de aula, que independente de você ter ou não fora da lei, você tem Lilith, tem Plutão, então você tem isso no teu mapa astral, então provavelmente ali nessas áreas você vai ver características do arquétipo do fora da lei. Beleza? Muito bem. De entrada, aqui já aparece uma imagem arquetípica. Provavelmente é um rapaz, é um modelo, e tá aqui uma foto dele, olha. Como é que ele tá vestido? O pessoal que tá ouvindo só. Ele tá de bota, calça jeans, tatuagens, camisa preta, com aquela voltinha, sabe, na camisa, assim, para mostrar o muque. Camisa preta, cigarro, tem que ser filtro vermelho, né? E o cabelinho com gel. Gente, essa é uma imagem arquetípica, a gente conhece essa imagem do fora da lei, do adolescente, do jovem rebelde, do jovem que está nas ruas, daquele jovem que vai ganhar a vida da maneira dele, que vai descobrir o mundo, que está em busca de liberdade, que está questionando o sistema, né? Então ele vai ganhar, ele vai a mundo do jeito que ele acha que tem que ir, que tem que se posicionar. Então ele vai se posicionar de uma forma que ele transmita a ele mesmo, tá? Que traga para ele mesmo segurança. Ele precisa se sentir seguro para ser essa pessoa independizada, sabe? Essa pessoa livre, né? E esse rapaz aqui, provavelmente essa foto deve ter 10 anos, mas esse rapaz aqui, vê se ele não parece com esse aqui, ó. James Dean, peguei aqui no Google, Juventude Transviada. Olha aí, a diferença é que o James Dean é louro, né? Mas olha aí, o cigarro na boca, ó, a jaqueta de couro, ó, essa é a capa do filme, né? James Dean é um personagem. James Dean, não, perdão. James Dean é um ator, né? Ele fez esse filme chamado Juventude Transviada, nos anos 50, por aí. E ele fala desse arquétipo do rebelde, ó, rebelde without a cause. A cause. A cause. E ele fala sobre esse adolescente, esse jovem que está buscando experimentar a liberdade fora dos cânones, né, da estrutura social que ele vive, fora dessa sociedade, fora daquela ideia de que ele tem que seguir aquele padrão, seguir as leis que estão regendo ali aquela sociedade. Ele vai por um caminho totalmente oposto. E ele vai viver à noite onde está o quê? A dimensão do mistério. Ele vai pular na piscina, ele vai se envolver com não sei o quê, ele vai se envolver com gangue, que eu não sei, sabe, alta velocidade, sempre trazendo essa ideia de romper com tudo aquilo que traz segurança e estabilidade. E para isso ele tem que se sentir seguro com ele mesmo. Então ele tem uma postura, você pode observar, as posturas dele são posturas de eu sou, eu conheço, eu posso. Isso é uma postura forjada para que ele possa sustentar essa personalidade. Isso é influência do fora da lei? Sim ou sim ou sim ou sim ou sim. E aí muito interessante, porque essa frequência do fora da lei que questiona, será que o James Dean aqui que questiona o status quo, né? O que ele vem falar, né? Assim, ele vem dizer o seguinte: destrua o que não funciona. Lembra que Plutão é destrutivo? Destrua o que não funciona. Se esse sistema não está funcionando, então a gente precisa destruí-lo, precisa acabar. E ele acredita piamente nisso, né? E quem é que tem essa energia, quem é que tem essa vivacidade, quem é que está com a mente aberta para pensar em destruir sistemas? Os adolescentes, né?
está justamente no momento em que ele se abre, eu até escrevi aqui, adolescente. Ele é muito mais do que isso, né? Isso que a gente está aqui conversando, né? No sentido de o arquétipo é muito mais do que, claro, a figura de um adolescente, mas ele vai ter forte impacto sobre aquele nível de consciência, ou seja, aquelas pessoas que estão no nível de consciência do adolescente. Ou seja, e principalmente aquelas pessoas que têm as emoções vibrando dentro daquele padrão do adolescente. Né? Geralmente a gente vai ter com estou falando aqui em pessoas, né? Mas a gente vai geralmente vivenciar experiências de rebeldia, de revolta, de falta de gestão, de traquejo das emoções, sabe? Do que está sentindo. Eu assisti nesses últimos dias, assim, apaixonadamente, vou falar dele no Mago, da série, né? Mas aqui faz sentido trazer. Tem uma série chamada The OE, não sei se você já viu. Eu demorei muito tempo para assisti-la e eu fui indicada aqui, né? Essa série, The OE. Esse rapaz aqui, o personagem dele também é um fora da lei. É um adolescente, ele representa, inclusive, né, bem a frequência do fora da lei, né? Ele não sai, a OE explica, né? Assim, ele é tão sensível, e eu acho essa uma explicação linda sobre o arquétipo, né? Porque ela diz, ele claro, tá falando do rapaz, mas ele tá baixo influência desse arquétipo, sob influência. Ela diz, ele é tão sensível que ele não consegue lidar com tudo que ele está sentindo ao mesmo tempo. Então, a maneira que ele tem de responder a essas sensações é sendo violento. E aí ele ataca. E ele ataca mesmo. E ele tem todo um trabalho também, tem toda uma jornada arquetípica desse personagem dentro da série. Vale a pena assistir. Vale muito a pena assistir, imagina. Vale muito a pena assistir. Bom, mas vamos lá. Então ele vai trazer essa ideia, destrua o que não funciona. Então eu vou lá e eu preciso limpar isso. Ele é fundamental, né? Uma outra referência para vocês, né? A Apple, né? Bom, eu venho daí dessa conversa de marcas, né? Eu quero Apple 1986, eu quero Macintosh. A Apple ela fez esse vídeo, perdão, é um vídeo que ela fez em 1986, a publicidade dela, né? Esse aqui, o anúncio dela no Super Bowl, 86, 84. Vamos ver se é esse. Bom, de todo modo, eu posso contar também a história, que é o seguinte, deixa eu ver se é esse. Olha aqui que interessante, para quem está no Spotify, olha só. Então, existe aqui uma grande máquina falando, e aí vem uma corredora, ó, e ela vai correndo e ela ataca essa grande máquina. E aí, bom, a Apple ela introduz o Macintosh. E isso, o que quis dizer, né? Tem um outro também, acho que tem um outro anúncio também. O que esse anúncio quis dizer, né? Que tem ali a grande, que era a IBM, né? Representada pela IBM, né? Que é o grande Big Brother ali, que era aquela estrutura, né? A IBM é a governante, né? Que é a estrutura regente que manda ali, né? Você vê que no vídeo tem aquelas pessoas assistindo, todo mundo, né? Obedece ao grande pai. E aí vem uma moça jovem, né? Corredora, e com o machado ela ataca o grande pai e quebra, e aí a chegada do Macintosh, né? Tanto que a maçãzinha mordida, ela representa o fruto proibido, né? Representa o momento em que corta, né? Ou seja, que a Eva, né, na mitologia judaico-cristã, quando a Eva come a maçã e ela sai, eles saem do paraíso, né? Então esse é o fora da lei, né? A serpente representaria o fora da lei, colocando aquela ideia na Eva, e eles dois fazem, e aí representado pela a maçã, que era o fruto proibido, comida. A Apple ela é regida pelo fora da lei com o criativo, né?
mas ela trabalhou fora da lei, né, nas campanhas dela para poder chamar a atenção e mostrando estamos destruindo o que não funciona e construindo algo melhor. Então a gente tira o velho e coloca o novo, né? E eles vêm lá de dentro de uma, como todos eles vieram, né? Mas a Apple faz questão, né? O menino faz questão de ter essa imagem, né? Deles estarem lá na garagem, né? Fazendo lá os softwares, os hardwares, aí eu não sei exatamente o nome do que faziam. Pois bem, é, o fato é o seguinte, esse fora da lei, ele tem essa sede de novo, ele tem essa sede de transformação, ele tem essa sede de... Ele é muito importante, né? Se a gente for olhar, também tem na mitologia, e eu não vou saber falar agora, o pai do Ganesha, Shiva, o destruidor de mundos, né? Também representa esse fora da lei, porque Shiva diz o seguinte, ele fala, precisamos resetar, né? Precisamos começar um mundo novo, precisamos limpar o que não funciona aqui, trazendo o novo. Então, ele destrói para construir o novo. Então, essa é a essência do arquétipo. Esse arquétipo é fundamental. É fundamental. Se a gente não tem esse arquétipo, o mundo ficaria nessas tentativas de mudança sem resultado. É ele que realmente, na destruição, que aí ele permite, né, a transmutação, né? Aí passa a mágoa, aí passa a criativa, aí passa todo mundo. Mas ninguém quer fazer o trabalho sujo, né? Que é de destruir, falar, pegar lá o esgoto, colocar em cima, né? Como a gente vê lá no filme V de Vingança, né? Que ele passa anos e anos e anos construindo, assim como o professor também, né? Com A Casa de Papel. Tem alguns filmes que mostram para gente, né? Assim como a gente tem histórias de grandes... Eita, agora vai, a memória falha na hora, né? De grandes libertadores de povos, né? Que ficam presos, né? Que perdem isso, que não sei o quê, que demoram muito tempo para conseguir fazer uma revolução. Acho que é o Abraham Lincoln, que vai passando, e aí os anos passam, e aí 48 anos aí ele falha, aí 50 anos, não sei o quê, aí lá com 70, sei lá, eu não estou falando dados aqui, gente, os números eu não me lembro direito. Eu li isso, inclusive, acho que foi com Napoleão Hill. Então, assim, passa muito tempo até que a pessoa consiga lá, mas tem que estar ali estudando, ali, empenhado em destruir aquilo que não funciona. Então, exige muito empenho, né? A essência do fora da lei ela é igual à essência do herói, tá? Eles têm a mesma essência. A diferença é que o herói ele quer ultrapassar o limite dele dentro do status quo. Então, assim, a regra dele, né, a ideia dele é como é que eu me torno melhor, como é que eu me torno a minha melhor versão dentro desse sistema. Enquanto que o fora da lei fala, tá, eu vou me tornar o que for preciso para destruir o que não está funcionando. Então, e é interessante porque chega em algum momento que eles se cruzam. Pode ser que o herói se torne um fora da lei, pode ser que um fora da lei se torne um herói. É muito interessante, porque depende muito, ou seja, os meios, que o Fora da Lei ele trabalha de maneira autoral. Então não adianta mandar ele acordar às 5 da manhã para ele malhar, correr e fazer jejum e comer ovo cru, que ele vai olhar para você e falar assim, me dá meu cigarro aqui. E pode passar a noite inteira, arquétipo de Hades, né? A gente vê na carta da encarnação das pessoas, bom, eu trabalho com tarô, com carta da encarnação, e aí tipo, tem uma carta da encarnação, tarô, né? E tem uma carta da encarnação, se eu vou achar agora, que é o arquétipo de Hades, que representa na mitologia grega o arquétipo do deus do submundo, né? O esposo da Perséfone. Hades, a carta 13, né? Que é a carta da morte, é isso mesmo, Pri? É que é muita gente na minha cabeça, mas vamos lá. E aí ele fala sobre essa. Se eu achasse ia ser legal. Ele fala sobre. Mas é isso mesmo. Ele fala sobre esse momento, né, da criação, né, de estar muito conectado com a abstração, com o mistério da noite, para poder deixar a mente acalmar, sair da confusão. Você vê que os lugares, ambientes que o arquétipo do Fora da Lei ama estar. Coloca ele dentro de uma sala, tudo escuro, fechada, vai lá naqueles bares bem
bem antigo, está lá ele num canto escrevendo. Ele gosta desses ambientes, ele gosta de lugares escuros, de lugares onde ele possa se conectar com a voz interna dele, onde não tenha muito, não gosta de muito barulho externo, né? Porque prejudica no desenvolvimento do raciocínio dele, né? Então, é quando ele está, né, ancorado numa pessoa. E ele vai colocar para fora esses dissabores, esses desgostos, essa tristeza, muitas das vezes, que está vibrando, que não é nem só nele, está vibrando num coletivo, né? Então, ele é muito sensível, né? Eu chamo atenção para isso. Eu vou falar disso daqui a pouco. Vamos em frente, porque. Deixa eu clicar aqui. Vamos falar sobre o que é um arquétipo, porque eu estou aqui arquétipo, 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 mas eu não sei se você é a primeira vez que você chega aqui, então deixa eu te contar o que é um arquétipo. Muito bem, arquétipo é uma arquetipo, é um tipo de. Achei ele, olha. Daqui a pouco eu falo de novo. Aí que eu achei o arquétipo de Hades. É... Arquétipo é o seguinte: arquétipo é um tipo, ele é como se fosse uma frequência. Você sabe que você não sabe por quê, mas você sabe que você tem um corpo, tem uma alma, não tem? Tem um espírito aí. Tem uma alma que dá voz a esse corpo, né? O corpo, tanto é que quando você dorme, às vezes você não acorda, toma um susto, fala, eita, voltei pro corpo. Estou aqui. Todo mundo já sentiu isso, independente de religião ou nível de consciência, né? Já tomou aquele susto de estar voltando pro corpo. É esse espírito acordando no corpo. Então, existe isso, né? Bom, a gente tem 7 corpos, eu não vou entrar nessa conversa de corpo, porque vou embora falando de outras coisas. Mas vamos pensar aqui nesse espírito no corpo. Esse espírito ele influencia esse corpo, né? Se meu corpo, só meu corpo aqui estaria parado, não estaria fazendo essas caras e bocas, essas graças, não sei o quê, amarrar cabelo, não teria nada disso, não teria coloridinho na cabeça, no olho. Não, o corpo está aqui parado. É o meu espírito que vai dar esse desenho a esse corpo, né? Essa forma de ser, esse espírito. Da mesma forma, é um arquétipo, é um código frequencial. Ele vem, eu até coloco aqui, que é como se fossem códigos mesmo, e que, assim como a gente também é como se fôssemos códigos, essa é uma conversa um pouco mais avançada, digamos assim. Estou imaginando que é a primeira vez que você está ouvindo isso. Então, vamos imaginar que existe a frequência lá do seu espírito no seu corpo, assim como existe a frequência do arquétipo sobre o seu espírito. Então, eles vão influenciar. Isso tem relação com a tua ancestralidade, tem relação com o dia que você nasceu. Foi como eu falei ali, imagina se eu tenho um Plutão na 1, né? Meu Plutão está na 11, mas se eu tenho um Plutão na 1, certamente eu vou ser uma pessoa mais plutoniana. Tudo bem que depende de outras características, né? Mas Jesus tem Escorpião na 1 com Plutão na 1. Eu vou ter uma personalidade com o arquétipo do fora da lei mais ativo, certamente, né, do que outras pessoas. Né? Uma pessoa que tem Plutão na 11. Então, veja, que é a casa do coletivo, né? Então, o que eu estou querendo dizer, para a gente enfim, não ir muito para a astrologia e ficar mais aqui nos arquétipos, o que eu estou querendo dizer é que os arquétipos eles vão influenciar sim ou sim a sua vida. Eles são códigos frequenciais. Arquetipos é a frequência, é o tipo, é o modelo perfeito, é o tipo. Então, tudo que existe, né? De onde vem o arquétipo? Da deusa primordial, né? Tudo que existe, né, no universo, ele foi pensado antes, né? Antes de existir, existia ali um modelo. Então, por isso que chama de arquetipo, que é aquele modelo ideal. Então, assim, aquele modelo ideal de um rebelde, ele foi pensado, ele foi arquitetado, né? Pela nossa, pela deusa primordial, pelo Deus primordial, como você preferir. Assim, é só observar como o funcionamento de tudo, né? Como tudo funciona, como tudo se encaixa, porque tudo tem frequência arquetípica por trás. E aí a gente tem o arquétipo do rebelde, tem o arquétipo do sábio, tem o arquétipo da cadeira, tem o arquétipo da estrela, tem tudo tem arquétipo por trás. Agora, na personalidade dos seres humanos, aí você põe lá, né? Bilhões de galáxias, não sei o que, aí tem os humanos lá, tem a nossa galera, humanidade. E aí a nossa galera que ainda fica achando um contra o outro, é uma doideira isso, né? Eu acho que toda vez que eu vejo uma foto assim, que eu penso em termos de galáxias, eu fico, cara, e os humanos ainda ficam brigando um contra o outro, botando bandeirinha. Isso é uma doideira, uma doideira muito grande. Mas tudo bem, né? Esse é um comentário, brincadeiras à parte. Mas, enfim, então veja,
Aí tem o grupinho dos humanos, né, dentro desse universo super expandido, maravilhoso, enfim, com vários níveis de consciência, com várias dimensões, e uma dimensão dentro da outra, e nã-nã-nã. Enfim, física quântica, espiritualidade pode contar muito melhor. Eu recomendo que você estude física quântica e espiritualidade. Mas o fato é o seguinte, e aí tem os humanos, e tem esse grupinho lá, né? Tipo, tem aquele grupinho, que tá na festa de criança, tem vários grupinhos. Aí tem aquele grupinho lá dos humanos. Aí o grupinho dos humanos, de meia dúzia, né? Com 8 bilhões, que não é nada para, né, a nível, se for pensar a nível de galáxias, né? Universo, 8 bilhões de pessoas, aí como é que essas pessoas vão ser? Né? Aí há lá, né, o arquétipo do humano, né? Então tem que ter um desenho de como é que é o humano. Ah, mas então vai fazer tudo igual? Fica sem graça. Faz, vai mudando. Então bota um pessoal assim, bota outro pessoal assado, bota. Vamos fazer assim, brincalhão, que isso também é de fora da lei, né? Que ele é muito informal, né? Então vamos fazendo assim. Vou bebendo água também, tá, gente? Porque eu preciso de água para falar dele. E aí, aí põe lá o pessoal. Ah, bota esse pessoal com o olho mais puxado, mais baixinho, põe o outro com a pele mais escura, bota esse com a pele bem clara, bota esse com a pele bem escura. Agora bota esse não sei. Aí foi criando, vai modulando, né? Porque de acordo com isso, com aquilo, não sei. Imagina, né? Imagina arquitetar o planeta Terra, né? A galáxia, né? Vamos colocar logo a galáxia. Imagina que bonito, né? Arquitetar tudo isso, tá bacana, legal. Arquitetou, fez a coisa legal. Pô, mas aí tem esse pessoal aí, os humanos. Como é que a gente tem que criar umas frequências para influenciar a personalidade dessas pessoas, né? Dentro desse sistema, né? Ah, então pega lá, pega a frequência de cada um desses planetas, né? E aí, quando a pessoa nasce, ela vai receber a frequência de cada um, pega a frequência do dia, cada dia tem uma frequência diferente, pega lá a ancestralidade, né? Que a pessoa vai nascendo desse clã, vai ter esse tipo de desafio, esse tipo de habilidade, aquele clã vai ter outro, não, não, não. Vai fazendo essa matemática aí. Vai fazendo essa matemática. Tum, 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 tum. Pois muito bem. Essas pessoas têm que receber influência de arquétipos, não pode estar nasceu aí, mas nasceu e quem é que vibra para influenciar a personalidade daquela pessoa, né? Ela vibra pelo quê? Ela, né, vem pelo quê, né? E aí vem os arquétipos, aí a pessoa pode ter, né? Aí nasce aquelas meninas lá, ou aqueles rapazes bem femininos, bem conectados, com a deusa primordial, com a beleza, com o amor, com, só quero cuidar da minha pele, cuidar de mim, ser feliz, e sentir, ser amada. Tem um arquétipo ali influenciando. Aí tem aqueles que só querem estudar, ficar ali tentando descobrir como é que foi, como é que é tal estrela, fazendo conta. Tem um arquétipo ali influenciando, tem vários, né? Então, assim, é importante, é interessante, né, para quem está nesse processo de expansão de consciência, descobrir, né? Cara, quais são os arquétipos que estão me influenciando hoje, né? Que tem influência na minha vida direta, né? E aí, quando você descobre isso, fica mais fácil de você lidar quando eles estão em desequilíbrio. Porque sim, eles entram em desequilíbrio. Sim. Por que eles entram em desequilíbrio, Priscila? Por conta da gente mesmo, quando a gente entra em resistência. E o arquétipo ele vem para ajudar a gente, é para dar uma bola. Dar uma bola. É muito informal, né? Para dar uma bola. Então, assim, pô, tu nasceu aí, humano, tu vai ficar com essas ideias, né, efêmeras, né, do que é uma personalidade forte, ou do que é uma pessoa estrategista, ou do que é... Não, peraí, vamos fazer a coisa direito. Vamos botar esses arquétipos lá para a pessoa poder, né, funcionar. O que acontece? Dentro dessa lógica, dentro dessa premissa da deusa primordial, né, do ser, né, como é que chama? Eu vou falar da deusa primordial, que eu esqueci os outros nomes. Mas é que tem vários nomes para falar Deus, né? Então, eu esqueci os outros. E aí, assim, dentro dessa dinâmica, né, que é o amor incondicional, cria lá os arquétipos que ela fala, então vai para desenvolver, que você vai desenvolver junto com a pessoa, que vai todo mundo voltar para ela, dentro dessa lógica. Aí ela cria, e aí ela cria, e aí ela cria e ela quer ver a pessoa se desenvolver e quer ver os arquétipos desenvolverem junto com ela. Vou colocar assim, bem simplista, tá? Porque senão fica muito, muito abstrato.
Aí a pessoa não quer fazer. A pessoa tem lá um chamado para fazer um negócio, chegou lá, pô, tem que fazer, ó, minha filha, você vai ter que receber um sonhou lá com a avó, com não sei quem, falando, olha, minha filha, você vai ter que fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui, tá? Ah, não quero não, vou fazer outra coisa. Aí tem a personalidade da pessoa, ela tem aquelas características do arquétipo, só que elas entram em desequilíbrio, porque ela tinha que estar fazendo aquilo que ela não foi fazer. Aí não foi fazer, mas tinha que fazer. Por que que não foi fazer? Mas tinha que fazer. E aí é a questão. Muitas das vezes a gente não está trabalhando no positivo do arquétipo. E às vezes não é só por uma questão nossa, às vezes é pelas variáveis que nos cercam. Porque é isso, eu não sou uma pessoa sozinha no mundo, né, isolada. Eu tenho as variáveis, né? Tem a variável família, relacionamentos, trabalho, espiritualidade, religião, vamos colocar assim, né? Espiritualidade está em tudo, variável estudos, variável vizinhos, variável sociedade, variável, tem muitas variáveis, né? Colegas conhecidos, crushes, whatever, tem muitas variedades, então, às vezes, por alguma razão, entra em desequilíbrio, ou por algum episódio na vida entra em desequilíbrio. Às vezes a pessoa para ali num episódio está lá atrás. E aí tem que olhar e falar, mano, parei aqui. O que eu faço, cara? Volta e vamos lá. E o arquétipo ele mostra, ele é muito interessante, porque ele mostra onde está o problema. Tem problema nenhum, sabe? Ele mostra. O Fora da Lei é muito engraçado, porque ele não é engraçado, né? Mas ele mostra o problema é esse aí, você vai ter que resolver. Aí a gente fica assim, meio sem graça, mano. Não é, meu filho? Eu não sabia, não. É, mas é esse aí o problema. Toma aí, tu resolve. E aí, é, E aí vem as resistências, porque a pessoa não quer resolver muitas das vezes, seja por qual for razão for, não quer resolver, ou tem medo de resolver, ou tem medo de sair, porque ele já virou uma zona desconfortável de conforto, ou não, não, não. E aí tem todo um trabalho que tem que ser feito, né? Tem lá os caminhos e tal. No final do e-book, eu tenho um exercício, para quem fez mentoria comigo sabe. Quem não fez mentoria comigo, ou quem quer fazer mentoria comigo. Então, assim, eu recomendo que dê uma olhada no livro, dê uma olhada no e-book, ou venha para a sessão comigo, e eu mostro, assim, existem caminhos, né? Tem jornadas que são de longo prazo, tem jornadas que são de curto prazo. Às vezes é um comando e tudo muda. Às vezes não tem coisas que tem realmente que abrir, tem que olhar, tem que integrar, porque às vezes a pessoa aparta da vida dela. Fala, não, isso eu não quero, não, tem que integrar. Todo mundo faz parte. Ah, mas aquele primo que foi filha da mãe, mas ele também faz parte. Eu estou rindo, gente, que é isso mesmo, sabe? Não tem como, não tem outra. É melhor aceitar. Então, assim, mas faz parte. Ah, mas o meu pai foi isso, foi aquilo. Mas é o pai que você escolheu mesmo. Tá tudo certo, é isso mesmo. Tá, tinha que ser assim mesmo. Ah, mas não, é. E aí, pro Fora da Lei, pro rebelde, né? Nessa época da adolescência, ele não aceita. Ele quer gritar, ele quer brigar, ele quer, porque as emoções dele não, ele tem baixo controle sobre as emoções, né? Um Fora da Lei maduro, põe aí, maduro, que vai ter controle. Aí já é um profissional, né? Um adulto, né? Fora da lei adulto, ele controla bem, ele até ele ri das emoções muitas das vezes, né? Não ri, né? Quando ele tem respeito, né? Mas ele tem bem equilibrado o feminino e o masculino dele. Bom, então o que significa o arquétipo fora da lei, né? As principais emanações, eu já falei aqui, mas trazendo mais uma vez. Revolução, rebeldia. Ah, vamos embora, vamos para a rua, vamos fazer a revolução, vamos embora para a rua, vamos gritar, vamos manifestar. Né? Pensa num arquétipo que adora se manifestar. Ah, é ele, sabe? Ele não passa despercebido. Aí é juventude, né? Esse frescor da juventude. Mas, olha, em qualquer lugar, eu moro aqui na Espanha. Menina, eu saio aqui, agora eu moro em Barcelona, né? Mas eu já dei uma boa volta pela Espanha. E também já fui a Portugal visitar, né? E nessas minhas movidas, eu fico só observando, não aqui na Catalunha, eu observo esse pessoal falando, gente, vou andar por Barcelona, vai andar pelas ruas assim, vai andar ali pelo. Você olha essa juventude garotada, é tudo igual, cara. Igual, igual no Rio de Janeiro, igual. Você vê a frequência arquetípica, é igual.
chutando as lixeiras, com aquele cigarro na boca, né? Tipo, os garotos de carro, as garotas esperando, aquelas roupas apertadas, nananã, esse desejo, porra, a gente não sabe o que que é, né? Eles têm uma vontade, eles têm uma ânsia de algo mais e o que que é essa ânsia, né? Isso é a frequência do fora da lei, né? E ela se apresenta na adolescência, né? E aí, a transformação, né? A resistência aqui, tá, gente? Está referindo-se, nesse caso, eu estou aqui mostrando, o pessoal que está escutando, eu estou mostrando aqui o slide, né? Dos principais emanações. E aqui a resistência é assim: eu resisto ao status quo. Eu resisto àquilo que vocês dizem que eu tenho que fazer e que eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo, eu resisto, sabe? E disse: não, não vou à escola todo dia, não vou ficar estudando uma coisa que eu sei que eu não vou usar para nada, não vou, entende? Ele vai questionar, ele vai resistir, né? É um questionador, né? Literal. Ele não abaixa a cabeça, né? Ele tem essa valentia, né? Nele, né? De questionar, questiona. A gente fica até assim, fala: menino, tá bom. Às vezes não é nem nada, não é nem nada. E essa é interessante porque a energia que ele transmite, né? Eu queria falar um pouco sobre esse potencial, essa, como é que chama que ele tem, né? Que é bem, é dele, né? Que é do, legal, não consigo passar aqui, maneiro. Sei o que aconteceu e vocês não estão online comigo aqui para poder me dar uma bola, me dar uma bola. Um dia eu conto pra vocês a história do me dar uma bola. É, aí, mas voltando, ele tem essa energia, você fala: meu Deus, quanta energia, né? Fazer, vou acontecer, vou gritar, vou isso, vou aquilo, para quê? Aí quando você vai olhar, senta aqui, meu amor, ô meu amorzinho, eu tenho Deméter, né? Então eu sou maternal a beça, né? Senta aqui, meu amorzinho, vamos conversar. O que houve? Por que está assim? O que está nessa rebeldia toda? O que está acontecendo, né? Aí, geralmente, a pessoa começa a chorar. Geralmente, a pessoa começa, né, quando se sente acolhido, começa a chorar. Aí, quando a gente vai olhar a questão que está ali por trás, presta atenção, quem tem fora da lei no grupo arquetípico, tá, gente? Por favor, tá? É, tem um feminino, tem uma energia feminina que não está sendo vista, que não está sendo valorizada, que não está sendo honrada como deve ser. Sente demais, igual lá o personagem lá do filme, né? Da série que eu falei para vocês, né? Que a Wave, né, falou para ele que ele sentia demais e por isso ele era violento, né? Não conseguia administrar. É exatamente isso. A pessoa sente demais, aquele ser está recebendo aquela influência arquetípica, está sentindo demais, passou por traumas, lá no e-book eu falo, passou por dores ou por traumas, ouviu, às vezes não é nem ele, às vezes dentro dele, a família fica até assim: menina, esse garoto estava em casa, estava tudo bem, né? Comeu na infância, tudo certo, né? A família deu carinho, não foi violentado, tá tudo bem. O que que houve? Por que tá assim com essa rebeldia toda? Porque não é nem com ele, nem na casa. A questão, aí fica tentando buscar, a mãe tentando entender, vamos para terapia. Mas às vezes não é ele a questão, não é a família dele. Ele veio muito bem, veio numa família boa. Às vezes ele tem que fazer uma revolução para fora, para o mundo. Então, assim, que tem relação com o coletivo mesmo. Ele sente o coletivo, ele sente as dores da humanidade, ele sente demais. O fora da lei sente demais, tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui ao normal. Consegui. Ele sente demais. Então, as principais características, né? Seja autêntico, não se importe com a opinião dos demais, faça a sua história do seu jeito. Ninguém deve jamais mandar em você: eita, isso aqui, oxe, isso daqui. Deu até um. Ninguém jamais deve mandar num fora da lei ativado. A, a sensação que ele traz para gente, né? Assim, ou seja, é isso que ele traz para a gente, né? Essa ideia de que eu sou autoral, eu me basto, eu me mando, eu sei o que eu estou fazendo. Então, quando você quiser conversar com o fora da lei, nunca tente conversar com ele no momento em que ele está na alta
lá da emoção dele. Você não vai arrumar nada ali, você vai arrumar problema para você. Você espera abaixar a onda, espera ele abaixar para ele te escutar. Porque quando abaixa, mesmo que você fale na alta, que geralmente é assim, só que ele é tão. Ele, assim, você até me perdoa, arquétipo, eu sei que. Mas quando você está influenciando pessoas, é assim. Então, assim, é até meio meio. É, se repete sempre a mesma coisa. Que é assim, você pode. Aí a pessoa tá lá gritando na alta. Aí você vem gritar também. Aí você fala, tchau, vou embora, fica gritando sozinha, sozinho. E sai embora, vai embora. Essa aqui que está recebendo a influência do fora da lei, ela escutou o que você falou, tudo que você falou. E aquilo ali ela vai ficar matutando aquilo, ó. Até que um dia peça desculpas, ou venha não sei o quê, ou venha questionar, ou venha. Ih, mas demora, vai ficar ali com aquilo. Ela escuta. Por quê? Porque ela é muito sensível. Tem uma sensibilidade, né, muito grande, muito. E aí a falta de traquejo para essa sensibilidade é na mesma proporção, sabe? Não sabe lidar com tudo isso que está sentindo. Então, medicina, qual é a medicina para a gente trazer positivo? E uma coisa que eu falar no final, já estou falando do começo. No começo não, né? Mas no início dos slides. Vai para a água, tem que cuidar das emoções, né? As emoções, sempre trabalhar o equilíbrio do feminino para um fora da lei é fundamental. É como água, comida para o humano. O humano não vai viver sem comida. Então, assim, um ou outro vive, Priscila, um ou outro, pois é. Mas, assim, o fora da lei, ele precisa reconhecer o feminino dele, abraçar esse feminino, conhecê-lo dentro, aprender a lidar com esse feminino dele, aprender a lidar, porque ele é muito feminino, ele é do feminino. Poseidon também, ó, aqui está Hades, né? Eu tinha falado, Hades é esse arquétipo aqui, que é o deus da morte, né? Na carta do é o deus do submundo, né? Que é deus da morte, né? Aí fala assim, a pessoa fica assustada, né? Mas é o deus do submundo. Aqui, achei Poseidon. Poseidon também é um. Olha aqui ele está entrando como as de ouros, assim, né? Começando uma nova jornada. Estou mostrando para quem está no YouTube, no Spotify. É... Poseidon também, deus dos mares, né? Tanto é que a carta 16, a torre, né, representa Poseidon, né? Que é aquele movimento, né, a torre cai, né? A torre cai. Não, eu tinha todas essas informações aqui, essas emoções estruturadas, aí vem Poseidon e derruba a torre. Pum, tudo de novo, constrói tudo de novo. Então, assim, essa ideia de que ele precisa de tempo, e assim, de atenção para as emoções, tá? São pessoas mais sensíveis mesmo, sabe? E aí expressam isso nesse né, projeto de patriarcado aí falido que a gente vive. Eu falo falido porque se você oprime o feminino, ele não deu certo, né? Mas tem muitas coisas que foram bacanas, alguém pode dizer isso, né? Mas oprimir o feminino, a gente já sabe que está falando errado. E aí é isso. Num projeto de patriarcado que a gente vive, existe a dimensão da valentia, né? Então ele precisa mostrar que é ele ou ela, que ele aguenta, que ela aguenta, que ele é o cara, que ele é a cara, que tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, eu aguento. Aguento o quê? Aguento o quê, minha filha? Merece um abraço, um agrado, um docinho, um conforto, um carinho, sabe? É assim, é muito interessante, porque todas as vezes, né, que um fora da lei vem conversar comigo, uma pessoa com fora da lei, uma pessoa que está muito na revolta, né? Dan, vamos, um brigadeiro. Vamos fazer um brigadeiro e a gente. Depois a gente. Primeiro vamos fazer um brigadeiro, depois a gente conversa. Entendeu? A gente come um brigadeiro com Coca-Cola, que aí vai comer o brigadeiro com a Coca-Cola, bem doce mesmo, né? Coisas extremadas, assim, né? O Foro da Lei adora. Assim, ou uma coisa de leitinho, um brigadeiro de leitinho, um negócio assim. Comemos aquilo ali, agora a gente vai conversar. Primeira calma. Primeiro acalma as emoções, primeiro se sinta aí os hormônios da alegria,
né? Vamos acalmando, vamos acalmando, sabe? Porque vai ser sempre isso, né? E vem e traz aquela sujeirada. Fala, que sujeira é essa, gente? Da onde que surgiu isso? Da onde que essa pessoa trouxe toda essa sujeirada? Do nada. Aí tem que parar, tem que olhar, não sei o quê. E às vezes tem que ter atenção aqui, tá? Essa coragem aqui, geralmente isso é muito chamado para experimente, tenha coragem. Isso é muito chamado, muito requerido, né, pelas pessoas que estão vivendo a adolescência, né? Muito mesmo, né? Aqui ó, aparece a foto dessa mocinha, né? Ela fazendo a imagem lá do Young Luz, lá eu acho que não é Young Luz, não, é aquela imagem com as mãos do rock, eu não sei o nome. Quem souber, depois põe no comentário. E aí ela, né, está começando que é uma mocinha começando, né, uma pré-adolescente, um adolescente, uma foto, só pegar uma foto aí dessas fontes gratuitas. E o mas isso aqui é fora da lei, né, que é esse início de rebeldia, do experimentar, de deixa eu colocar um cropped, vamos ver como é que é. Então ele vai propor, né, ações de coragem, de desafio, ó, aqui vem um menino aqui com a cerveja, aqui eu sou roqueiro, o outro aqui roqueiro, não sei se ele é famoso ou não, esse senhor que está aqui aparecendo no meio, aparece uma outra foto, né? E aparece aqui os discos, as capas de discos de rock, né? Que tem sempre essa imagem da destruição, né? Da bomba atômica ou do fim, do não sei o quê. Aqui, a crise na China. O rock está sempre mostrando, né? Esse lado da dor, né? De destruir, de olha o que vocês fizeram com a gente, né? E a gente mesmo assim sobreviveu e a gente está aqui. Ele vai sempre refletir essas questões da dor humana, dizer assim, olha, não estamos contentes, não estamos felizes, não está tudo bem, né? Ele vai falar desse lugar, não está tudo bem, e eu quero gritar, e eu quero me manifestar, e eu quero dizer que não está tudo bem. Então aqui aparece aqui, né? Acabei de saber há pouco tempo que o Black Sabbath, acho que é desse daqui, né? Foi a primeira banda de heavy metal, né? Nos anos 60. E aqui a gente tem 60 não, perdão, nos anos 70 já. Final dos 60, então a gente tem aqui, aí tem ó, a Sex Pistols, aí a gente vê aí o Elvis nos 50, o David Bowie, a James Joplin, enfim, aqui a gente vê o Kurt Cobain, e todo esse grupo, né, de pessoas que representam essa dor, né, que representam, que foram, né, representantes do arquétipo do fora da lei, né, foram representantes dessa manifestação, né, desse descontentamento, e às vezes não é só dor, descontentamento, às vezes é também desse tempo, né? Isso é bonito de falar que assim, esse tempo de elaboração do que se sente, percebe? Então assim, tem um tempo, assim, então eu preciso aí você vê letras muito poéticas, muito profundas, né? E assim, porque eu preciso de um tempo para poder refletir, deixa eu refletir o que eu estou sentindo, e aí ele vai trazer, nossa, questões super profundas, sejam relacionadas a amor, sejam relacionadas à sociedade, sejam relacionadas à criação, né, pai, mãe, sejam relacionadas a próprio, né, o convívio dele com outras pessoas, ele com relação a Deus, né, a questões de Deus. Então, assim, ele vai trazer, em termos de tempo, lembra que eu falei lá do arquétipo de Hades, né, criativo, né, que ele vai, se mete no quarto escuro e passa a noite lá. Quem tem a carta 13 sabe bem o que é isso. Eu gosto de ficar sozinho, escrevendo, criando coisas. Aí passa a madrugada inteira escrevendo, né, montando suas coisas e tal. E depois, e aquilo se tornam obras-primas, é a frequência do fora da lei ali, influenciando, sabe? Então, assim, é muito positivo também, como é que eu posso dizer? É muito próspero também, né? Não é que é uma coisa que, então, se é fora da lei, não é bom. Não, é muito próspero também, só que ele tem a frequência dele, tem a jornada arquetípica dele, sabe? Então, aqui o David Bowie, por exemplo, ele fez uma transição, né, de fora da lei para criativo, foi a jornada dele, né? Bom, cada um aqui, eu não conheço a história de todos, mas assim, cada um aqui tem uma, né? O Elvis, por exemplo, ele tinha, apesar dele ter uma vida fora da lei, né? Ele tinha um posicionamento de queridinho, do rei, né? Enfim, ele era o herói, né? De toda uma juventude. Então, cada um tem uma história, cada um tem uma jornada.
E nessa direção existem novas tecnologias, né? Ou seja, abre, né? Por exemplo, aqui esse aqui que é o Hendrix, né? Então abriu aqui o Hendrix trouxe uma nova tecnologia, né? Assim como o Saba trouxe um novo estilo, vai abrindo, vão vindo, né? O Fora da Lei é tão rico quanto os outros, né? Ele vai trazendo outras perspectivas, ele vai abrindo, vai expandindo a consciência. Aqui está a fonte, tá, gente? Que eu peguei isso aqui de um livro, de um site. Tá, vamos lá. Quem lembra dessa imagem? Essa imagem do V de vingança, né? Que todo mundo, no final das contas, se torna, né? Que essa é a beleza, a parte do arquétipo que ele traz essa dimensão, né? Que todos se tornem, né? Revolucionários e que todos juntos andem de mãos dadas e somos todos juntos, somos todos irmãos e irmãs. E eles choram e se emocionam. Isso é muito do Fora da Lei. Nossa, mas muito. Fora da Lei está ali brigando dentro de casa, não sei o quê, rebeldia, autenticidade, aí chega na rua, ele dá a mão para os irmãos, para as irmãs, aí chora todo mundo junto, e não sei o quê. Aí depois a mãe olha, eu tenho muito arquétipo da mãe, né? Então eu já boto logo na posição da mãe. Aí a mãe olha e fala: vem cá, dentro de casa está lá gritando, se achando valentão aqui, tá dando a mão, ajudando, rouba a comida da geladeira para trazer para o irmão que não tem comida. É bem isso, sabe? O Fora da Lei ele tem essa frequência, sabe, de irmandade, né? Isso é muito interessante, né? Ele no positivo, ele já é dele, né? Se ele estiver realmente no negativo, aí é outra conversa pesada. Vou passar rapidinho por ela, tá? Que nem gosto de ficar muito nela, porque é muito densa no curto. Mas é bom vocês saberem, né? Ele existe, né? Ele existe, então a gente não pode negligenciar o que existe. E aí, veja, ele tem essa coisa de revolução, de aí tem a Rosa aqui e tal, mas o cara, você sabe, né, que o líder dessa revolução, o do V de Vingança, ele entra no trem e ele sabe que ele vai morrer. Ele vai morrer dentro da revolução dele, então faz sentido para ele, né, se tornar um herói, né, dentro dessa trajetória. Mas ele, a sociedade inteira, né? Em 2019, né, como é que chama? Eu falei dele no Bobo da Corte, mas que é o Coringa, né? O Coringa ganha o Oscar de melhor ator coadjuvante. Aquilo ali é o Fora da Lei em desequilíbrio, né? Aquilo ali é na destruição. Quanto que esse aqui, né, tá lá destruindo, lá tá entra na França, né, dentro né, dos metrôs para poder destruir o sistema, libertar as pessoas, né? O Joker não, o Joker ele já entra no fluxo da destruição pela destruição, né? Já é o caos total. São dois lados, né, da mesma frequência arquetípica. Bom, comunidade, atitude, revolução. É isso. Vai lá, rouba o requeijão e o pão de forma para dar para o coleguinha. A mãe não entende nada. Fala, o que é isso? Muito bem. Pensa no Fora da Lei madura. A gente vê isso no cinema. É um personagem? É, mas tem pessoas assim? Tem. Óbvio que tem, né? Se tem personagem, tem humano, né? Bom, mas veja bem. Não só para fazer roubo, né, que foi o caso dele, às vezes para fazer outras coisas, para roubar, né? Pode fazer uma outra coisa, pode destruir realmente um sistema, como a gente viu lá no Clube da Luta, né? Que ele vai lá, ele destrói lá as empresas de cartão de crédito e tal. O que eu quero chamar a atenção é porque a mente desse personagem, um personagem, né, gente? Que eu não ia colocar uma pessoa aqui para não expor a pessoa. A mente desse personagem é uma mente de um fora da lei maduro, um fora da lei adulto. Tá? É assim que funciona. Um fora da lei adulto, ou seja, ele vai integrar, ele vai falar, cara, não sei lidar com esse feminino, mas preciso estudar sobre isso, preciso pesquisar em mim, preciso, sabe, tá acontecendo tal coisa. Ele não vai mais gritar, fazer aqueles escândalos, não vai mais. Ele vai agir como adulto. Então é muito interessante chamar atenção para essa condução, porque aqui ele se aproxima de quem, gente? Do arquétipo do sábio, né? Do arquétipo do sábio. Então, assim, a gente viu ali, né? Eu falei rapidamente ali, né, do David Bowie, né, que vai para o criativo, né? Aqui o professor ele vai para o sábio. É... E tudo bem, porque é o sábio para respaldar a revolução que ele veio fazer, né? Que ele vem fazer uma revolução, né? Ele vem mostrar que é possível, né? Que os ignorados, que os abandonados, que aqueles que são vistos como lixo, né? Aqueles que são ignorados literalmente podem se tornar, né? Desbancar o sistema, né? E é muito interessante, porque não se trata de dinheiro, né? Quando a gente observa, né, uma pessoa que tem uma revolução, que tem
tem uma palpitação dessas, não é por uma questão de sobrevivência, não é, né? No caso dele, tá? No caso dos outros personagens, não sei se vocês já assistiram A Casa de Papel, né? Mas a série, ela fala sobre um roubo que vai acontecer, que eles estão planejando um roubo, né, na Casa da Moeda aqui de Madrid, né? E aí eles estão, só que esse é o Sérgio, né, que é quem pensa o roubo. Ele sentou e desenhou isso durante 20 anos, né? Ficou estudando. Então, se todo mundo foi viver suas vidas, e ele ficou lá quietinho, estudando, não sei o que, não. Havia feito alguns roubos com o irmão e ganhou alguma espécie de dinheiro acumulado, e aquele dinheiro era suficiente para ele viver, então ele ficava estudando ali, sabe? Estudando, mas com a premissa do fora da lei, né? E aí os outros que ele recomenda, ele estudou cada um deles e sabe que aquelas pessoas são as pessoas ideais para poder montar o grupo para poder, que ele chama o bando, né, para poder fazer o atraco. Aquelas pessoas, algumas delas sim, é uma questão de, cara, sobreviver, de assim, vou me tornar uma pessoa rica fazendo esse projeto. Então vou fazer. Mas no caso dele não é isso, né? E isso que é interessante da gente pensar, né? Tem uma revolução por trás, né? O fora da lei ele é regido por revoluções. Tem alguma coisa que ele quer fazer, ele precisa fazer um chamado, ele precisa destruir o que não funciona. Entende? Então ele vai provar que o sistema é falho, né? O que ele faz, né? Ele prova, ele fala assim, olha, eu consegui desbancar o sistema. Bom, quando ele tem equilíbrio, foi como eu já falei, né? Não vou nem, às vezes eu vou mais rápido, eu acabo passando já, né? Coloquei essa foto aqui, ela está fora de foco mesmo, é proposital. É isso, ele é o revolucionário. Ele, em equilíbrio, ele vai estar sempre buscando uma revolução para ele lutar, para ele militar, ele quer destruir. Então ele precisa, como eu posso dizer, ele vai perseguindo essa visão particular dele, é uma visão particular. Então ele vai fazer, gente. Não adianta achar que ele não vai fazer, que vai não, que vai. Vai, então tem que dar vazão, tem que dar vazão. Fora dele precisa trabalhar. Arquétipos estão aqui para trabalhar, para ajudar a gente. Então, assim, deixa ele trabalhar. Assim, porque eu tenho um fora da lei comigo, não sei o que. Menina, se inscreve aí para fazer uma militância, vai se inscrever num partido, numa associação, não sei o que você imaginar que você sabe, ou contra partido, ou contra associação. Qualquer coisa vale. É muito interessante, porque tem que dar vazão ao arquétipo, né? E qualquer coisa que o arquétipo fizer e você com verdade, né, que você acredite naquilo, né? Eu falo qualquer coisa porque eu não sei o que você vai querer, mas eu digo assim, que o arquétipo acredite de fato e você acredite, o arquétipo vai poder trabalhar, vai tender a dar muito certo, né? Vai tender a dar muito certo. Porque você acredita naquilo, né? Ai, primas, eu estou indo aqui por um caminho, sei lá, um negócio que vai. Como é que é? Que vai dar errado, porque vai, sei lá, é contra a lei e tudo mais. O arquétipo do fora da lei em equilíbrio, ele não vai te colocar numa. É muito doido, né? Ele não vai te colocar numa coisa que ele sabe que vai ser o destino, que ele não vai poder expandir. Porque ele quer expandir, né? O arquétipo quer evoluir junto com a gente. Então, ele não vai te colocar lá para você matar a criancinha, não sei o que lá. Ele estando em equilíbrio. Porque ele estando em equilíbrio, ele quer expansão. Ele não vai querer um negócio que você vai morrer, que você vai ser preso, que a coisa não vai para frente. Ele quer que você vá para frente. Então, isso muda muito, né? Isso muda muito muda muito a perspectiva, né? Porque se ele tiver em desequilíbrio, ele pode colocar em trampas horrendas, sai correndo. Mas ele equilibra, então por isso que é um arquétipo que a gente tem que ter muita atenção, sabe? E outra coisa também que eu acho que vale a pena é, assim, sempre ser consciente. Isso eu chamo muita atenção, tá? No fora da lei, ele é um arquétipo sério, porque ele é um arquétipo evolucionário. Então, seja consciente da tua revolução. Qual é a revolução? Ou é rebeldia, palhaçada? Palhaçada que eu digo, né? Palhaçada, adolescência, né? Tipo, sou adolescente, estou na palhaçada, deixa eu viver minha palhaçada. Tá, beleza, viva sua palhaçada, sua rebeldia aí, seu momento de, sou contra a lei. Check, vive aí, quando acabar, conta pra gente. Mas se não for o caso, se não for o caso, é muito sério, tem que levar, se levar a sério, entendeu? Se não é a tola vivendo a palhaçada, não é sério, eu tenho fora da lei mesmo.
Tenho, ele tá ancorado em mim, ele tá como principal aqui, ele aparece aqui no meu mapa arquetípico, aqui. Peraí, vamos, qual é a missão? Põe para fora. O que que você veio fazer? Tem que descobrir. Então, assim, a visão particular, qual é a visão? O que que é? Saiba, descubra o que que é. Porque senão vai entrar na lista, vai entrar no grupo dos palhaçadas. O que é palhaçada, Pri? Palhaçada é quando a pessoa ainda, que eu estou falando assim, não é desqualificando, não. Mas, de alguma forma, bom, né? Porque não é desqualificando, mas isso não é uma coisa séria. Palhaçada não é uma coisa séria. Palhaçada é o momento adolescente, está experimentando tudo e aí está ali brigando, que só isso, contra aquilo, daqui a pouco não é mais nada. Sabe? É a conversa fiada, isso aí era coisa de 6 meses, para a pessoa poder experimentar. Quando você está na fase de experimentar, precisa experimentar tudo, não sei o quê, é válido viver a palhaçada, viver eu falo palhaçada para justamente mostrar que não é porque senão a gente coloca o fora da lei como se ele fosse ali palhaçada, e ele não é, entendeu? Como se fosse ali a rebeldia adolescente, ele não é, apesar dele estar ancorado amplamente em adolescente. E aí a gente tem que chamar atenção para isso, porque assim, se a gente deixar o arquétipo do fora da lei na visão do adolescente, ele vai virar um rebelde sem causa. E o arquétipo é muito mais do que isso. O arquétipo ele tem muito mais para trazer. O arquétipo ele tem muito mais para ensinar para a gente, ele tem muito mais para destruir e para abrir espaço. Porque quem destrói é ele abre espaço para o outro vir construir. Ou ele mesmo, né, na própria transmutação. Né? Então, assim, ele precisa existir. Então, ele não é uma palhaçada, ele não é uma. Então, a gente precisa tirar essa ideia de que o arquétipo do fora da lei ele é só um adolescente, apesar dele se apresentar mais lá na adolescência, na hora do momento né, das experiências, porque ele vai ter, ele tem o lugar dele e ele é importante. Então, se você tem fora da lei, olha para ele e se responsabiliza por quem você é. Água com gengibre. Se responsabiliza por quem você é. Se responsabiliza pela tua missão aqui. Seja clara, assim, qual é a minha missão? O que que eu vim fazer aqui? O que que eu quero destruir? O que que não funciona? Ó, isso aqui eu quero acabar. Quero começar isso. Então tenha clareza. Isso daqui vai contra, você está fazendo mal para alguém, está fazendo. Aí você coloca prós e contras para você também se proteger nisso tudo. Você também, né? Ah, quero acabar com isso. Tá, mas isso aí, menino, você vai ser preso no dia seguinte. E aí é muito interessante, porque até que ponto que se for pegar o Mahatma Gandhi, ele foi contra o sistema, mas ele libertou quantas pessoas? Ele foi contra a lei. Visão. Né? E aí se aproxima muito do herói. Então, gente, é muito interessante, é muito mais profundo, né, do que encaixá-lo, né, nessa ideia do adolescente rebelde sem causa. Tá? Aqui eu coloco aqui desequilíbrio, aqui é pesado, é um tóxico no mundo. Deus me defenda, como diz minha avó. É um tóxico no mundo mesmo, assim, olha, esse negócio de deep web, entra lá naquele negócio, sabe, que vende, compra negócio de essas transações de vender corpo humano, de vender gente, de vender tudo isso é o lado negativo. É horrível. Tóxico nas relações, compra pessoas, vende, sabe, assim, se relaciona com as pessoas como se elas fossem objeto, não respeitam o feminino delas, não respeitam o feminino do outro, não respeitam a ancestralidade, respeita nada. É assim uma coisa, não tem moral, não tem civilidade, não tem respeito nenhum, 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 nenhum. É um desgovernado, realmente. É um tóxico, uma coisa horrível de ver. Horrível de ver. Tem vários níveis, tá? E aí tem que tomar cuidado, que quando está em desequilíbrio, pode começar com aquelas. Sabe aquelas frases tóxicazinhas, sabe assim, né, o veneninho da serpente, assim, começa ali. E a coisa vai piorando. Então, caminhos, né? Caminhos, tem muitos caminhos. Ó, essa foto é ótima. Peguei num site de uma pessoa que faz isso profissionalmente. Eu fico indicando isso para os meus clientes. Porque, de fato, para muitos arquétipos, isso é a solução para muitos arquétipos mesmo, tá?
Agora, vamos lá. Lembra que, em essência, o fora da lei, ele, ele tem dificuldade, já é dele, tá? Ele tem muita facilidade para ser criativo, que interessante, né? Ele tem muita facilidade para ficar sozinho, né, criando. Tem muita facilidade para isso. Ele tem muita facilidade para construir ideias em cadeias. Ele tem ou seja, né, passo um, passo dois, passo três, né? Ele tem muita facilidade para ir construindo labirintos, sabe? Vai para cá, vai para cá, vai para cá. Muita facilidade para ir se desenvolvendo. Ele é mentalmente muito genial. Agora, emocional dele é onde a gente tem que olhar. Sempre assim, Pri. É. E aí, água. Esse tipo de terapia é uma terapia maravilhosa. Geralmente, né, lá no livro eu falo, né, as pessoas que têm fora da lei, a nível pessoal, pode ser que elas tenham sido vítimas de algum abuso, de algum estupro, de algum tipo de violência na infância ou na adolescência, e aquilo cria uma espécie de raiva, de revolta, ou elas podem não ter tido o que elas sentem que elas deveriam ter recebido em termos de educação, em termos de cuidados, em termos de na própria gravidez, sabe? Durante a gravidez não ter sido, né, bem cuidada, não ter sido, né, recebido amor suficiente, né, uma gravidez rejeitada, uma gravidez, né, problemática, muitas das vezes, né? Isso é o que mais tem por aí, né? Mais tem por aí. Isso é mais normal que pão com ovo, né? Isso é muito comum. Então, assim, achar que isso, ai, mas quem é que. Não, isso é muito comum. Às vezes tem gravidez que a mãe não está preparada para ter para gerar aquele, né, emocionalmente preparada, ou está brigada com o pai da criança, ou foi vítima de uma violência, ou tem muito, ou ama, tá tudo bem, tá com a família boa, mas está tendo muito enjoo, tá tendo muito. Então, a própria mãe o processo de gravidez dentro dela não foi uma coisa que foi fluida, foi harmoniosa para ela, foi uma coisa delicada, uma coisa ruim. E às vezes isso cria na criança uma revolta, né? Então, esse tipo de terapia, eu não sei se é essa especificamente, mas ela tem uma terapia que é de volta ao útero, né? Que a pessoa vai limpando, né, as questões relacionadas ao útero, né? Limpando, né, questões relacionadas àqueles 9 meses, né? Pelo menos está entrando em harmonia, volta lá, vive a mesma sensação, né, que se viveu, então faz, é como se fosse um embedamento da frequência, e aí nesse embedamento, assim, ela traz coloca uma nova memória, né, fala assim, olha, beleza, houve essa tristeza, mas eu te acolho, vamos transmutar, vamos vir aqui. E aí o terapeuta consegue fazer isso, né? E orientando a pessoa, se a pessoa se permite também, né? E aí vai mudando as memórias, vai mudando no sentido de é como se fosse, sabe quando você tem uma areia, ou perdão, uma terra, você está ali com uma planta, você tem uma terra que não está bacana, a gente coloca uma terra com fertilizantes naturais, né? Faz aqueles fertilizantes bem gostosos, assim, né? Enfim, casca de ovo, café, nananã, e pega e faz bastante casca de batata, não sei o quê, compra os fertilizantes, né, bons, assim, mistura bem e coloca ali naquela terra. A gente não tirou a terra que estava ruim, a gente só trouxe novas informações para que aquela terra pudesse transmutar, né, que ela pudesse receber novos oxigênios. É a mesma coisa que se faz nesse tipo de terapia. Assim, é fundamental. Se você ficou até aqui, parabéns, porque você descobriu, então, qual é o caminho para você tratar o seu fora da lei em caso de que ele entre em desequilíbrio. É através de terapias mesmo, é através do tratamento das emoções, né? A principal, poderia dizer assim, que o principal é, ganho, né, para um arquétipo do fora da lei, ancorado numa pessoa, é quando ela quando ela percebe que ela, ok, eu sei gerir minhas emoções, eu tenho inteligência emocional, eu adquiri, mas é adquirir, tá? Fora da lei para inteligência emocional, ele tem muita inteligência racional, mas a nível emocional, quando fala de. Ele é muito sensível, então ele precisa de um cuidado especial mesmo.
É como, poxa, essa pessoa ela tem mais dessa informação no código frequencial dela. Então precisa de mais atenção. É só isso. Se a gente pudesse tirar os preconceitos, né, todos que existem com o feminino, que existem com as emoções, e se a gente pudesse olhar desse lugar, eu acho que seria realmente uma revolução. Realmente seria uma revolução, né? Esse mar, esse mar brilhando, essa água calma, né? Esses raios de sol, né, na água. Tá aparecendo essa foto agora. Se a gente puder olhar para as coisas como elas são, né? Trazendo essa calma, trazendo essa clareza, né? A calma, e aí vem a clareza, vem essa assertividade, né? De quanto que eu tenho que dar de atenção para cada informação que eu trago em mim, né? E isso é com o tempo e com consciência aberta sobre isso. Então, uma pessoa com fora da lei, ela tem mais feminino. Ah, mas eu sou super. Essa é a violência, né? A violência é sombra do masculino quando não tem o feminino bem integrado. Check. Sempre, 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 sempre. Sempre. Então, tem que olhar para esse feminino. Olha para esse feminino. Abraça esse feminino. Reconheça que você é uma mulher que tem um feminino expansivo, um código informacional expansivo. Reconheça que você é um homem que tem um feminino com código informacional, né, expansivo, ou um não binário com código informacional expansivo. Então, reconheça que você tem essa. Você tem. Que é desse lugar, sabe? Que é isso. E dê atenção devida. Você, não, mas eu sinto muito, estou sentindo muito, então dá atenção porque você está sentindo, sabe? Quer ser revolucionário? Começa por aí. Um beijo, meu amor. Bom, é isso, eu fechei. E nos vemos no próximo vídeo. Vou falar do arquétipo do mago. Comenta aqui o que você achou, o que vocês acharam. Me conta um pouquinho sobre qual foi a tua percepção. E recomendo que comece pelo e-book. Excelente, excelente começar a convidar, logo que eu falei nesse da aula, começar a convidar os arquétipos para trazerem para vocês informações. Um beijo e até a próxima aula.